Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Continuamos nosso estudo sobre percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Este assunto está no capítulo 6 da Vida Espírita, que está na parte segunda do Livro dos Espíritos, do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos. Nós já trabalhamos algumas questões, né? E estamos aqui na questão 241. Eu vou deixar para vocês, né, aqui na descrição do vídeo, os vídeos que nós tratamos, né, sobre este mesmo assunto, porém das outras questões aqui, na descrição do vídeo, então vou deixar o link para quem tiver o interesse de assistir, né, estudar com a gente. Na questão 241, o Kardec nos traz a seguinte pergunta: os espíritos fazem do presente, ou seja, do atual momento, mais precisa e exata ideia do que nós? E a resposta que os espíritos nos trazem é a seguinte: do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais exata ideia das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes, tudo apreciam, pois, diversamente do modo por que o fazeis. Mas também isso depende da elevação deles. Então, nós estamos vendo aqui, né, que essas percepções, sensações, né, que os espíritos têm daquilo que os cerca, tem uma relação muito grande com a elevação alcançada por eles, a elevação espiritual. Nós tratamos de outras questões aqui para trás, né, em que nós tivemos as mesmas compreensões, né, por exemplo, a duração, como, por exemplo, o princípio das coisas, ou seja, conhecimentos e percepções a respeito de diversos assuntos. Isso depende do grau de elevação dos espíritos. Para que a gente possa refletir um pouco mais sobre esta questão da percepção com relação ao presente, né, e entender como esta distinção de elevação espiritual pode influenciar em como nós percebemos aquilo que nos cerca, mas especificamente com relação ao presente, nós trouxemos aqui uma pequena leitura, né, um pequeno trecho aqui, de um livro muito, muito bonito, que é o livro Jesus no Lar. Esta obra, né, psicografada por Francisco Xavier, nos é trazida pelo espírito Neio Lúcio. Nós trouxemos aqui o capítulo 22, que se chama O Talismã Divino. Vai ajudar a gente a compreender essa questão do presente. Olha só. Entabularam os familiares interessante palestra acerca das faculdades sublimes de que o mestre dava testemunho amplo, curando loucos e cegos, quando Isabel, a zelosa genitora de João e Tiago, indagou sem preâmbulos. Né? Isabel é aquela que pergunta, né, a Jesus se os seus filhos, um poderia sentar à direita e o outro à esquerda de Jesus. Né, só para a gente entender, né, quem era ela. Né? E ela, portanto, é a mãe de João e de Tiago. E aí, Jesus responde. Aliás, ela pergunta, né? Senhor, terás contigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que nos possa favorecer? E olha, a gente se pergunta muito, não com essas palavras talvez, mas de uma maneira, talvez às vezes sem compreender a maneira como nós, como fala, colocamos para fora, né, esse desejo. Mas muitas vezes nós fazemos perguntas como essa. Nossa, como que eu faço para alcançar isso? Como que eu chego nesta situação? Sem levar em consideração, né, muitas das vezes, um esforço interior, talvez, né, ou mesmo que vá nos demandar bastante energia, né, uma dedicação a algo. Muitas vezes a gente quer alcançar aquele objetivo sem fazer muito esforço. Né? A gente quer que aquilo chegue até nós sem, muitas vezes, fazendo aquilo que nos compete. Ou tendo uma dificuldade de compreender que existe a necessidade do nosso esforço em primeiro lugar. E a gente quer algo mágico, né? Então, ela pergunta, né, tem algum objeto mágico que nos possa favorecer? Jesus pousou na matrona os olhos penetrantes e falou risonho. Jesus sempre amoroso, né, paciente, tolerante. E ele diz, realmente, conheço um talismã de maravilhoso poder. Usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons de nosso Pai. Imagina, olha só. Que talismã será, né? Oferece a descoberta dos tesouros do amor que resplandecem ao redor de nós, sem que lhe vejamos de pronto a grandeza. Descortina o entendimento, onde a desarmonia castiga os corações. Abre a porta às revelações da arte e da ciência. Estende possibilidades de luminosa comunhão com as fontes divinas da vida. Convida a bênção da meditação nas coisas sagradas. Reata relações de companheiros em discordância. Descerra passagens de luz aos espíritos que se demoram nas sombras. Permite abençoadas sementeiras de alegria. Reveste-se de 1000 oportunidades de paz com todos. Indica vasta rede de trilhos para o trabalhador salutar. Aliás, para o trabalho salutar. Revela 1000 modos de enriquecer a vida em que vivemos. Facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres. E dá comunicações com os mananciais celestes da intuição. Olha só, será que a gente falaria, né? E ele, né, Jesus nos diz, que mais? Disse o Senhor, imprimindo ênfase e pergunta, que mais, né? Que mais que isso esse talismã nos pode dar? E após sorrir, complacente, continuou. Sem esse divino talismã, é impossível começar qualquer obra de luz e paz na terra.
Sem esse talismã divino, é impossível começar qualquer obra de luz e paz na terra. Os olhos dos ouvintes permutavam expressões de assombro quando a esposa de Zebedeu inquiriu espantada: Mestre, onde poderemos adquirir semelhante bênção? Dize-nos, precisamos desse acumulador de felicidade. É incrível, né? Porque ainda hoje nós também queremos, né? Isso, né? Onde esse acumulador de felicidade? E aonde nós estamos procurando, né? Essa que é a grande questão. A gente se faz essas perguntas. Só que onde nós estamos procurando? Né? É de uma maneira que faz uma viagem dentro da gente, ou uma viagem, né, para o exterior, ou uma viagem para buscar algo de maneira exterior que realmente não nos vai trazer uma paz e uma felicidade? Ou será que essa viagem é realmente dentro da gente? Onde que nós estamos buscando? Né? Onde a gente acumula essa felicidade, né? Então, o Cristo acrescentou bem-humorado. Esse bendito talismã, Isabel, é propriedade comum a todos. Olha só, já é nosso. É a hora que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto, quando sabemos usá-lo no infinito bem, porque toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. E diante da perplexidade de todos, rematou: o tempo é o divino talismã que podemos aproveitar. Olha só. Então aqui a gente vê, né, a diferença de compreensão de tempo, ou daquilo que nós podemos fazer com o momento de hoje, o agora. Porque toda a mudança que nós queremos ver, toda a mudança que nós queremos construir, toda a obra que nós queremos construir dentro da gente, a felicidade que a gente quer alcançar, a paz que a gente quer alcançar, ela começa hoje, no momento de agora. E a questão de como que nós, ou a maneira como nós aproveitamos esse momento, esse instante, depende também da elevação dos espíritos. Porque o espírito elevado, ele não perde o seu tempo, ele aproveita o seu tempo. Ele entende que é esse o grande meio pelo qual ele consegue grandes transformações. Né? É isso que Jesus nos traz nesta mensagem, mas também em toda a sua mensagem. Porque em nenhum momento ele esteve inativo. Em todo o momento ele escreveu para o futuro da humanidade. Ele continua escrevendo. Então, essa mensagem, pelo menos, né, aqui para nós, auxilia a gente a compreender isso aqui. Né? Olha só, os espíritos fazem do presente mais preciso e exatidão do que nós. Do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais exata ideia das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Tudo apreciam, pois diversamente do modo por que o fazeis. Mas também isso depende da elevação deles. Então, este presente, aquilo que esse presente representa, a oportunidade que o presente representa, varia muito, segundo, né, o grau de elevação dos espíritos. Né? A gente pode, então, optar, já que nós temos essa liberdade de escolha, em utilizar bem o nosso tempo de hoje. Né? E aí existem vários exercícios que nós podemos fazer, que exigem, muitos deles, disciplina, a começar. Né? Por exemplo, eu avalio a minha rotina, né? E noto que, vou pegar algo que seja comum a todos, né? Todos nós hoje, né, no nosso atual momento, né? A gente às vezes se perde muito quando estamos no celular. Né? Às vezes a gente entra em uma rede social e, quando nós percebemos, já se passaram vários minutos. Não é isso? Acho que todos podem ver isso. Se a gente, esse é um exemplo, né? A gente pode avaliar outros. Mas se a gente se vê, nesse momento, nesse dia, né, gastando o nosso tempo, a nossa energia, consumindo algo que não vai nos trazer paz, felicidade, que não nos vai enriquecer com conteúdo, com conhecimento, com valores. Então o exercício, talvez, a gente pode fazer olha, eu vejo que eu gasto ali 30 minutos por dia perdendo meu tempo com isso. Hoje eu vou substituir esse tempo que eu estou gastando nesta ferramenta, né? De certa forma, talvez, a depender daquilo que nós estamos fazendo, né? Porque muitas das coisas que nós encontramos também nos trazem muitos benefícios, né? Mas, por exemplo, né, o próprio YouTube, né, nos permite trocar aqui conhecimentos, né, nos permite estudar juntos. Então, para alguns, isso representa um meio, uma oportunidade muito importante, muito rica de aprendizado. Mas também podemos utilizar a mesma ferramenta para coisas que não nos vão enriquecer. Então, vamos pegar algo que a gente desperdiça o tempo, né? Ou seja, a gente utiliza, mas não para o enriquecimento de nós mesmos, e vamos trocar esse tempo que nós estamos desperdiçando por uma caminhada, para a gente refletir, né? Para a gente fazer os nossos pensamentos, pensando em Deus, né? Fazendo as nossas orações, pedindo auxílio para a espiritualidade, ao guia espiritual, para que inspire os bons pensamentos, novas ideias. Fazer uma leitura de um livro. Quantos livros nós temos? Com as suas diversas dificuldades, né? Muitas vezes a gente escuta, né, assim, mas os livros são muito difíceis para ler. Em livros de todos os teores, né, de todos os graus de dificuldade. E, né, dentro aqui da doutrina espírita, por exemplo, a gente sabe que realmente no começo, né, tem muitos livros ali, Emmanuel,
né, do André Luiz, que nos exige realmente, né, uma leitura um pouco mais pausada, mas que a gente vê com o tempo que a gente se acostuma e vai ficando cada vez mais fluida a nossa leitura. Exige um esforço, exige ali uma dedicação. As próprias obras básicas, enfim, tem muitos livros para a gente ler. Esse aqui que a gente acabou de ler, né, do Jesus no Lar, muito bonito, muito lindo esse livro, né. Então, se a gente troca esse momento que a gente estava desperdiçando por algo que nos vai enriquecer, isso já é para nós, né, um exercício, um ato de disciplina que nós estamos tendo com a gente mesmo, em vias, ou na verdade, buscando valorizar melhor essa oportunidade que nós temos, e é o tempo. Então, quanto mais nós compreendemos a importância disso, mais nós estamos fazendo uma ideia mais precisa do que o tempo de agora representa. E nós sabemos que é esse tempo de agora, como Jesus nos ensinou aqui, né, que vai, obviamente, refletir no futuro. Se nós queremos grandes mudanças no futuro, a gente quer construir algo no futuro, é necessário que a gente comece a fazer algo agora. Né? Continuando da mesma maneira, né, a gente não vai, ou sem gastar ali, né, a nossa energia, a gente não vai realmente avançar muito. Então é necessário que a gente se esforce, tenha disciplina, queira fazer, que escolha fazer algo. E às vezes, esses pequenos exercícios, né, nos vão levar a caminhos muito grandes, porque nós estamos compreendendo o quão importante é a valorização do tempo de hoje. Né? Muito interessante. Eu achei, né, de colocar uma mensagem que fosse, né, como essa, tão bonita, que Jesus nos trouxe. Né? E a gente fica com essa mensagem aqui na nossa cabeça. Né? Será que a gente está buscando talismãs? Né? Será que a gente está buscando algo mágico para nos mudar a nossa posição? Né? Isso em vários contextos, né? Em várias situações. Vamos agora mudar aqui a questão, vamos para 242, que também a gente trouxe aqui um trecho de um livro também, que é o Ação e Reação, muito legal para a gente compreender os conceitos que estão sendo apresentados aqui. Então esse estudo de hoje vai ter essas duas questões, né? E a gente vai fazer uma reflexão usando de livros que aqui foram psicografados pelo Chico, olha só. Na questão 242 ele pergunta assim: como é que os espíritos têm conhecimento do passado? E esse conhecimento lhes é ilimitado? É muito interessante. O passado, respondendo a resposta deles, né? A resposta deles. O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Verifica-se então precisamente o que se passa contigo quando recordas qualquer coisa que te impressionou no curso do teu exílio. Né? Aqui no exílio que ele está falando, ele está se referindo à encarnação. Né? Porque a gente se refere aos espíritos encarnados como espíritos que estão em exílio. Né? Eles estão numa pátria diferente, mas eles vão voltar para a pátria de origem. A pátria de origem é o mundo espiritual. Enquanto encarnados, nós estamos em exílio. Né? Simplesmente, como já nenhum véu material nos tolda a inteligência, ou seja, eles estão se referindo a eles mesmos, os espíritos que estão nos trazendo, né, as explicações, né, e que estão, portanto, no plano espiritual, sem, obviamente, um corpo material, ou seja, sem nenhum véu material que lhes limita a inteligência. Então, sem esse véu que limita a inteligência, lembramos-nos mesmo daquilo que se te apagou da memória. Nem tudo os espíritos sabem, porém, a começar pela própria criação. Olha só que interessante. Né? É uma resposta muito complexa. Né? Mas a gente pode abordar essa questão sobre vários aspectos. Né? Por exemplo, essa parte aqui. Né? O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. A gente poderia pensar sobre situações que nos aconteceram, fazer um exercício para se lembrar das situações que nós estivemos envolvidos. Muitas vezes a gente ainda não consegue nem olhar para essas situações, porque são situações que nos marcaram, obviamente. Né? Tanto do lado negativo, né? Mas também tem aquelas que a gente se alegra muito em reviver porque nos trazem boas lembranças. Né? Mas, a gente olhando aqui para o nosso passado, né, hoje mesmo, tem coisas que a gente ainda não consegue encarar, porque nos trazem ali lembranças muito amargas, ou mesmo nos fazem relembrar de erros que nós cometemos, e que a gente às vezes não está em condições ainda de enfrentar, né, de trazer à tona. Né? Isso é muito importante, porque quando nós estamos, por exemplo, tentando buscar respostas para as coisas que nós sentimos hoje, às vezes, né, ir ao fundo dessas lembranças nos pode auxiliar muito. Né? Mas nem sempre nós estamos em condições de fazê-lo. Nem sempre a gente quer, né, de maneira consciente ou não. Então, esse passado, e quando nós buscamos, né, recobrar esse passado, aquilo nos vem à tona, né, se tornando algo presente para nós naquele momento, já que nós estamos revivendo aquilo, né, seja no nosso pensamento, né, e nos ocupamos com aquele presente, aliás, com aquele passado, né, porque nós estamos fazendo uma análise daquilo que isso nos traz, aquilo que isso nos representa, ou que representa para nós, melhor dizendo, e nós estamos, então, focando a nossa atenção para aquilo. E aí a gente se pergunta, então quando nós voltarmos para o plano espiritual, nós vamos nos relembrar, então, de tudo aquilo que nós quisermos? E aí existe uma grande questão. Até onde nós damos conta de voltar com a nossa memória?
Assim como hoje, aqui encarnados, tem coisas que nós não damos conta ainda de olhar para trás e reviver, porque ainda nos machuca muito. Então, às vezes, a gente tenta lembrar, mas a gente não quer, porque isso ainda nos machuca. Então, a gente deixa isso guardado. Né? Não sei se isso faz sentido para alguns de vocês. Né? Para mim, é mais uma coisa, talvez, então, que seja bem palpável para mim. Né? Tem coisas que talvez eu não consigo ainda acessar ali no meu passado, mesmo nessa encarnação, obviamente, né? Porque ainda trazem coisas que me demandam muita energia. Agora, será que no plano espiritual também é assim? Olha que interessante. Lá no capítulo 18 do livro Ação e Reação, né, o André Luiz nos traz algumas informações sobre os resgates coletivos. O que são esses resgates coletivos? Está falando, por exemplo, de acidentes em que, por exemplo, de avião, né, em que várias pessoas desencarnam ao mesmo tempo, né, algum incidente com alguma construção, né, em que várias pessoas ali, né, também desencarnam, tragédias, desastres naturais, né, em que várias pessoas também vêm a desencarnar juntas. Né. Esses resgates coletivos, aqui nesse capítulo, está se referindo a um desencarne de vários espíritos juntos, né, em que se vê que o desencarne que aconteceu daquela maneira tem um propósito, um objetivo. E muitas das vezes, o objetivo de resgatar débitos do passado. Nós vamos entender aqui. Olha só que interessante. Entregara-se o chefe a mais longa pausa, e movido pelo propósito de aprender, indaguei de Druso, né, se ele mesmo, que é o instrutor, né, o Druso é o instrutor aqui, se ele mesmo não teria acompanhado algum processo de resgate coletivo, em que os espíritos interessados não teriam outro recurso senão a morte violenta, como remate aos dias do corpo denso, ao que o instrutor respondeu presto. Né? Então, ele está perguntando, né, existe, aliás, você conhece, né, você participou, acompanhou algum processo de resgate coletivo, em que os espíritos mesmos estavam interessados em resgatar algo que estava relacionado ao passado deles, né? E que isso, para eles, seria, né, um recurso muito valioso para que eles pudessem prosseguir ou dar curso ao seu progresso espiritual. A gente vai entender o que isso está querendo dizer. E é muito, muito importante isso aqui. Né? E ele falou, né, o Druso, guarde em minha experiência alguns casos expressivos que seria justo relacionar. No entanto, reportar-nos-emos, ou seja, iremos nos reportar, simplesmente a um deles, pois nossas obrigações são inadiáveis. Ou seja, olha só, mais uma vez, né, inclusive, dando valor ao momento presente. Né? A gente acabou de ver isso aqui, né? Uma ideia do presente. Olha só, o senso de dever, né, do instrutor aqui, olha só. Ele está falando assim, eu tenho muitas histórias sim para contar. Mas as nossas obrigações, elas são inadiáveis e não nos permite agora ficar contando histórias sem um propósito relevante. Então, para que a gente aproveite o nosso tempo, para que a gente cumpra as nossas obrigações, que não podem ser adiadas, então eu vou aqui contar uma para que a gente possa aprender com ela. Né? Então, ele está dando valor no tempo dele, nas obrigações. Né? Olha que interessante, né? Então, depois de momentos rápidos em que naturalmente apelava para a memória, comentou benevolente. Olha só que interessante essa parte. Há 30 anos, desfrutei o convívio de 2 benfeitores, a cuja abnegação muito devo neste pouso de luz. Olha só. Ele está se referindo a 2 benfeitores. Ele já é um instrutor aqui, né? Ele já é aqui, como o André Luiz, é o chefe dele, né? Ele já é um instrutor. E ele está falando, olha, eu desfrutei do convívio de 2 benfeitores, né? A cuja abnegação muito devo neste pouso de luz. Então está se referindo a espíritos, né? E já tem um grau de elevação. Assânio e Lucas, assistentes respeitados na esfera superior, integravam-nos à equipe de membros valorosos e amigos. Eu vou até grifar aqui, deixar aqui, ó, assistentes respeitados na esfera superior. Né? Quando os conheci em pessoa, já haviam despendido vários lustros no amparo aos irmãos transviados e sofredores. Aqui, lustros, eu acabei de conferir aqui, né? Se refere a uma duração de 5 anos. Tá? Como se fosse décadas, né? Décadas, 10 anos. Aqui, eles já haviam despendido vários lustros no amparo de irmãos transviados e sofredores. Ou seja, eles já haviam dedicado a vários anos de serviço de amparo aos irmãos transviados e sofredores. Cultos e enobrecidos eram companheiros infatigáveis em nossas melhores realizações. Acontece, porém, que depois de largos decênios de luta, nos prédios da fraternidade santificante, suspirando pelo ingresso nas esferas mais elevadas, para que se lhe expandissem os ideais de santidade e beleza, não demonstravam a necessária condição específica para voo anelado. Olha só, hein? Aqui a gente está falando de espíritos que estão lá, trabalharam muitos e muitos anos em serviço, né, de benevolência, de fraternidade ali, para com irmãos, muitas vezes transviados, sofredores, né, espíritos respeitados. A gente está falando dos espíritos no plano espiritual. Né? E olha só, totalmente absortos, não sei como se chama, absortos no entusiasmo de ensinar o caminho do bem aos semelhantes, não cogitavam de qualquer mergulho no pretérito, por isso que muitas vezes, quando nos fascinamos pelo esplendor dos cismos, nem sempre sobra disposição para qualquer
vistoria aos nevoeiros do vale. Olha só, vou até ler de novo. Totalmente absortos no entusiasmo de ensinar o caminho do bem aos semelhantes, ou seja, totalmente mergulhados com o ânimo, com a vontade de ensinar os caminhos do bem ao semelhante. Eles não cogitavam de qualquer mergulho ao pretérito, ou seja, eles nem pensavam, né, eles nem imaginavam em fazer ali uma revista ao pretérito deles mesmos, ao passado deles mesmos. Por isso que muitas vezes, quando nos fascinamos pelo esplendor dos sismos, nem sempre, ou seja, ascensão, né, estamos visualizando lá o pico da montanha, né, a gente está fascinado por subir. Nem sempre nos sobra disposição para qualquer vistoria nos nevoeiros do vale. Era exatamente aquilo que nós estávamos comentando aqui anteriormente, né? Muitas das vezes a gente não está ali querendo dar aquela olhada no nosso passado, né? E veja, a gente trouxe esse exemplo aqui porque nós estamos nos referindo a espíritos e já tem um grande mérito ali no plano espiritual. Vamos continuar aqui. Dessa forma, passaram a desejar ardentemente a ascensão, sentindo-se algo desencantados pela ausência de apoio das autoridades que lhes não reconhecia um mérito imprescindível. Dilatava-se o impasse quando um deles solicitou o pronunciamento da direção geral a que nos achamos submissos, né? Ou seja, a direção geral ali, imagino que do nosso lar, talvez, né? Enfim, não tenho certeza. Mas enfim, a direção geral ali a que eles estão submissos. Eu peço que desconsiderem essa informação do nosso lar, porque eu não tenho certeza. O requerimento, né? Então eles fizeram o pedido, né? E esse requerimento encontrou curso normal, até que, em determinada fase, ambos foram chamados a exame devido. É assim, né? A gente está lá na empresa, né? Está lá na empresa, está trabalhando vários anos ali naquela posição, está se destacando naquele seu trabalho, e aí você chega ali para o seu chefe e fala assim, olha, chefe, eu estou querendo uma posição melhor, né? Já estou há vários anos aqui e preciso ali de uma posição melhor. Aí eu acho que eu posso, né, alcançar uma posição melhor. Né? Então, é mais ou menos essa a ideia que nos traz aqui do espírito. Obviamente, um outro contexto, né? Aqui nós estamos falando do espírito que está querendo ascender a planos mais elevados, que lhe vai permitir aprender coisas novas, trabalhar em coisas novas, ampliar o seu conhecimento, né, as suas percepções, como nós estamos vendo aqui, né, o entendimento das coisas, né, nesse capítulo, né, estamos falando aqui, né, percepções, sensações, ou seja, ascendendo a planos mais elevados, né, o espírito tem acesso, portanto, a outros contextos, outras situações, que lhes vai permitir, né, adquirir novas faculdades, novas compreensões, novas percepções, ou seja, marchando ali no seu progresso espiritual. Então, olha só, o requerimento encontrou curso normal até que em determinada fase, ambos foram chamados a exame devido. A posição imprópria que lhes era característica foi carinhosamente analisada por técnicos do plano superior, que lhes reconduziram a memória a períodos mais recuados no tempo. Ou seja, aqui está falando, né? Estava querendo ali avançar. Mas ele falou assim, vamos lembrar só daquela situação que aconteceu ali no seu passado. Então eles fizeram aqui um processo para permitir que eles relembrassem de coisas que eles talvez tinham esquecido. Então, diversas fichas de observação foram extraídas do campo mnemônico, ou seja, do campo da memória deles mesmos, à maneira das radioscopias dos atuais serviços médicos no mundo. E, através delas, importantes conclusões surgiram à tona. Em verdade, Assânio e Lucas possuíam créditos extensos, adquiridos em quase 5 séculos sucessivos de aprendizado digno, somando as 5 existências últimas nos ciclos da carne e as estações de serviço espiritual nas vizinhanças da arena física. No entanto, quando a gradativa auscultação, né, é a análise ali que eles estavam fazendo da memória deles, quando essa gradativa, essa crescente auscultação lhes alcançou as atividades do século XV, algo surgiu que lhes impôs dolorosa meditação. Então veja, nós estamos trabalhando uma pergunta aqui, né, sobre, olha só, os espíritos têm conhecimento passado? Né? Então, a gente acha que nós vamos relembrar tudo. Olha só como é difícil. Porque, assim como nós estamos vendo, neste exemplo aqui, nós, de alguma maneira, não vamos muito atrás naquelas lembranças que nós temos guardadas em nós mesmos. Porque muitas das coisas nós não damos conta ainda de lembrar. Então, quanto mais lembranças nós vamos tendo acesso na nossa memória espiritual das vidas passadas, mais necessidade de progresso espiritual construído em nós mesmos é necessário. Porque nós precisamos lidar com essas memórias que muitas vezes nos trazem a imagem de coisas que nós nos arrependemos muito ou que nos traz muito sofrimento. Olha só. Arrebatadas ao arquivo da memória e as doeles profundamente no espírito, depois da operação magnética a que nos referimos, reapareceram nas fichas mencionadas as cenas de ominoso delito por ambos cometidos, em 1429, logo após a libertação de Orleans,
quando formavam no exército de Joana d'Arc. Famintos de influência junto aos irmãos de armas, não hesitaram em assassinar 2 companheiros, precipitando-os do alto de uma fortaleza no território de Gatinais. Né? Acho que a pronúncia aqui em português seria essa. Sobre fossos imundos, embriagando-se nas honrarias que se valeram mais tarde, torturantes remorsos além do sepulcro. Olha só. Então, o que aconteceu? Aqui, os nossos amigos do plano superior, né, eles reconheceram, sim, o mérito, né, dos nossos irmãos, de todo o trabalho que eles se dedicaram nesses 500 anos que se passaram. Eles tiveram outras encarnações também, nesse meio tempo, e também trabalharam no plano espiritual em benefício dos demais. Mas aqui, para que eles pudessem realmente ter acesso a posições mais elevadas, aqui a gente está falando do plano espiritual, era necessário que eles também se lembrassem de algo que eles haviam cometido em uma encarnação lá no século XV, 1429. E quando eles, então, passaram por esse processo para rememorar o que aqui tinha acontecido, eles se viram ali empurrando, né, companheiros, 2 companheiros, do alto de uma fortaleza, né, e que eles, após esse ato, conquistaram ali as suas honrarias terrenas, mas que junto delas também foram trazidos muitos remorsos, torturantes remorsos, além do sepulcro. Então, a consciência deles espiritual pesou muito com a lembrança disso aqui. Né? Que olha só, chegados a esse ponto da inquietante investigação, pela respeitabilidade de que se revestiam, foram inquiridos pelos poderes competentes se desejavam ou não prosseguir na sondagem singular, ao que responderam negativamente, preferindo liquidar a dívida antes de novas imersões no depósito da subconsciência. Olha só, os espíritos ali, Lucas e Assânio, após começarem a lembrar de coisas que aconteceram há 5 séculos, né, daquele momento em que eles estavam, eles viram algo no passado deles que eles não estavam ali preparados para ainda investigar, ou seja, trazer à tona a sua memória. Foi um processo em que os amigos do plano espiritual, superiores a eles, né, permitiram que eles tivessem acesso a essas memórias do passado, em que eles mesmos participaram. E como eram graves delitos que trouxeram grandes sofrimentos para eles, naquela época, né, após os seus desencarnes, né, eles não deram conta de continuar a rememoração daqueles atos. Então eles falaram assim, não, tá bom, a gente não dá conta, vamos ficar por aqui mesmo. Né? Então, olha só, desse modo, em vez de continuarem insistindo na elevação a níveis mais altos, suplicaram ao revés, né, ou seja, ao contrário, o retorno ao campo dos homens, ou seja, uma nova encarnação, no qual acabaram de pagar o débito a que aludidos. Né? E aí ele se refere posteriormente aqui a um acidente aeronáutico em que eles, né, acabam desencarnando juntos, né, através de uma queda de um avião, se eu não me engano. Né? Então os dois acabaram tendo uma morte similar àquela que eles cometeram no passado, com o objetivo de lhes permitir o resgate dessa dívida que eles mesmos agariaram em si. Né? Ou seja, é um resgate aqui, né, coletivo aqui que está sendo narrado nessa passagem. Mas o que mais nos interessa é justamente essa questão da memória. Então a gente vê que a gente não dá conta. Se a gente começa a analisar essa história toda, a gente vê que a gente não dá conta de trazer à tona tudo isso que aconteceu. Então esse passado, para nós, ele ainda é muito limitado. Então só à medida que nós vamos conseguindo ascender na nossa escala evolutiva, no nosso progresso espiritual, é que a gente vai conseguindo lembrar de mais coisas. Né? Então nem todos os espíritos sabem. Porque muitas das coisas eles não conseguem, né, enfrentar. Muito interessante, né? De lembrar, de estudar essa parte aqui, porque a gente tem grandes limitações no nosso quesito mnemônico, né? Mesmo aqui na nossa encarnação atual, muitas das vezes a gente não dá conta de lembrar de coisas, né, que nos trazem sofrimento. No plano espiritual, também se dá assim. A gente vai se lembrando das nossas vidas passadas, aos poucos, né? Quando a gente desencarna, a gente revê tudo o que se passou, né, nessa nossa encarnação aqui atual. Mas de vidas pretéritas, aí já vem uma questão da condição espiritual do espírito, se ele dá conta de rememorar tudo isso, porque o sofrimento, muitas vezes, que essas memórias trazem, como a gente acabou de ver, né, são muito intensos às vezes. E o espírito ainda não está em condições de lembrar. Só mediante ao resgate das faltas é que ele então consegue ter um olhar mais fundo para isso. Né? Então é isso, meus amigos. Nós vamos continuar a nossa questão 243, que vai falar do futuro. Né? Tem bastante coisa para falar da teoria da presciência, né? Em um próximo estudo, para que a gente não fique, para que o nosso estudo aqui de hoje não fique muito extenso. Mas eu agradeço a Deus, agradeço a Jesus, agradeço aos nossos amigos do plano espiritual por nos permitir estarem aqui hoje, né, fazendo mais um estudo juntos. Né? Agradeço a todos que participaram, que continuaram aqui conosco, né, participando desse estudo. Espero que tenha auxiliado na compreensão de algumas das coisas. Né? Tem várias reflexões que a gente poderia fazer, né, a respeito dessa questão aqui, mas a gente pegou, né, pelo menos uma delas para nos auxiliar. Então, agradeço a todos por participarem aqui do nosso estudo. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos e até um próximo estudo.